Boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, Isa. Só ver aqui. Acho que vamos começar a reunião. Júlia, se tu puder ir colocando em modo apresentação. Oi, tá me ouvindo? Aham. Tá. Podemos? Podemos? Acho que sim, né? Tá aparecendo? Só um pouquinho. Acho que tá indo. Agora foi. Só não tá em modo apresentação ainda, Júlia. Sim. Uhum. Tá, então. Então tá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje quem vai apresentar é a Júlia Bortoloso. Ela é graduanda da 9ª fase e ela é uma das cabeças do nosso grupo de estudos aqui. Hoje ela vai falar um pouquinho, a gente vai ter uma discussão de artigo, ela vai falar um pouquinho sobre síndrome ascítica e síndrome da morte súbita em aves. Boa sorte, Júlia, boa palestra e qualquer coisa diga. Tá, obrigada. Bom, então, como a Isa falou, eu sou a Júlia, não sei se todo mundo me conhece, e hoje eu resolvi falar um pouco sobre doenças metabólicas que ocorrem na avicultura. Por que eu decidi falar disso? Eu estou cursando a 9ª fase, estou fazendo a disciplina de doença das aves, e a professora falou sobre esse assunto e eu fiquei muito intrigada e resolvi trazer isso para a gente discutir aqui no grupo. Lembrando que eu não sou formada, não sou especialista, nunca trabalhei com isso, então se eu falar alguma coisa errada, fiquem à vontade para me corrigir, para ligar o microfone e falar comigo, fazer qualquer observação. Se tiverem perguntas também, fiquem à vontade, que se eu souber responder, eu vou responder. Para ter uma base, assim, para a gente conversar, eu decidi então trazer um artigo. Encontrei esse artigo, Incidência de doenças metabólicas em frangos de corte no sul do Brasil e uso do perfil bioquímico para seu estudo. Está disponível nesse link, se alguém tiver interesse em ver o artigo na íntegra, eu posso disponibilizar depois o link no nosso grupo do WhatsApp. Então, as doenças metabólicas são doenças que acometem principalmente animais destinados ao corte, principalmente frangos e perus. Por que que isso acontece? Essas aves elas foram intensamente selecionadas para todo um processo de melhoramento genético sobre essas aves, para que elas tenham um rápido crescimento e um desempenho melhor. Essa seleção foi tão intensa que acabou gerando uma sobrecarga sobre esses animais. A gente consegue ver aqui uma imagem bastante clássica, é muito usada essa imagem que demonstra as diferenças de peso entre os anos em um mesmo período de vida da ave. Isso tudo é graças ao melhoramento genético, ao passo que é muito bom porque você tem um rendimento muito maior desses animais. Também ocorre esse contraponto das doenças metabólicas que acabam trazendo prejuízos econômicos bem sérios.
Então, na introdução do artigo, o autor cita que ele vai discorrer basicamente sobre duas doenças: a síndrome assítica e a síndrome da morte súbita. Essas duas são doenças de nível mundial, de distribuição mundial, ocorrem no mundo todo, e elas afetam muito negativamente a taxa de sobrevivência desses animais. Podem corresponder juntas a 30% da mortalidade total. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me confirmar? Fez um barulho estranho aqui. Estamos sim, Júlia. Tudo certinho. Tá. É que minha internet é um pouquinho ruim e talvez corte ou trave. Como eu estava falando, juntas essas duas doenças podem afetar em até 30% da mortalidade total de um lote. E os prejuízos econômicos são muito intensos, porque você vai tendo uma queda no desempenho desses animais, tudo isso resulta em uma mortalidade bastante elevada, e também a gente tem o fator da condenação de carcaças no frigorífico, que a gente vai ver mais para frente por que ela ocorre. Travou o meu slide. Só um pouquinho. Então, sobre a síndrome assítica especificamente. A ascite, como a maioria do pessoal deve saber, é o acúmulo de líquido que ocorre na cavidade abdominal. Ela vai acometer principalmente os frangos pesados, que têm uma boa conversão alimentar, então são aves em pleno desenvolvimento. Pra gente ver, né, é engraçado, a gente geralmente acha que as aves doentes e que vão morrer são aquelas que são refugos, são mais feinhas, mas mesmo animais assim bonitos podem ter mortalidade por causas diversas. Geralmente acomete machos e isso é uma questão fisiológica. Os machos geralmente têm um metabolismo mais acelerado do que as fêmeas, então a incidência acaba sendo maior em machos. Um fator que pode propiciar a ocorrência da síndrome assítica é a altitude elevada, porque nesses lugares, as granjas situadas em altitudes mais altas, o ar é mais rarefeito, então você tem uma menor disponibilidade de oxigênio para essas aves, o que acaba sobrecarregando um pouco o sistema cardiovascular e respiratório desses animais. A síndrome assítica também causa diminuição do ganho de peso, aumenta a conversão e causa condenação de carcaças devido a essa ascite. Como sinais clínicos desses animais, a gente observa inicialmente uma cianose de crista e barbela, por essa deficiência na captação de oxigênio. As aves vão ter um retardo no crescimento, podem apresentar penas eriçadas, vão começar a ficar mais letárgicas e conforme o líquido vai se acumulando, essas aves vão ter o abdômen mais distendido, justamente por esse acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido também acaba causando dificuldade respiratória e dificuldade de locomoção. Por fim, as aves acabam ficando desidratadas e pode haver prostração e morte. Então, quando as aves morrem, a gente realiza a necrópsia, se encontra líquido livre na cavidade. Esse líquido é constituído basicamente de plasma e proteínas. Vai ter uma cor clara amarelada. E devido à presença dessas proteínas, ele pode coagular e acabar formando massas gelatinosas sobre os órgãos. A gente também encontra congestão de vísceras abdominais, principalmente fígado e mesentério. Para essa doença não existe um tratamento eficaz. Eu li em alguns lugares que mesmo que você tente realizar a drenagem desse conteúdo, não é eficaz esse tratamento. Então, a melhor forma de a gente tratar, na verdade, é fazer a prevenção para que não ocorram esses casos. Prevenção, manter sempre um bom manejo, buscar ventilar bastante a granja, favorecer uma boa oxigenação do ambiente para que essa ave não fique tão sobrecarregada. E aí, sobre a síndrome da morte súbita, da mesma forma, ela afeta aves com uma alta taxa de crescimento. Então, vão ser acometidas aves sadias, em bom desenvolvimento,
e principalmente as aves que estão com um peso acima da média. Da mesma maneira, afeta mais os machos, justamente pelo seu metabolismo ser um pouco mais alto. E o mecanismo de desenvolvimento dessa doença é basicamente uma morte aguda por fibrilação atrial, e ela não apresenta sinais prévios significativos. De repente, você vê a ave está morta. Enfim, sem nenhuma manifestação prévia. Quando se descrevem sinais clínicos, por exemplo, quando você está ali observando a ave, se descreve que a ave vai fazer uma extensão de pescoço, pode bater forte as asas e fazer extensão de pernas, como se ela estivesse, sei lá, convulsionando. E uma característica bem marcante é que ela cai em decúbito dorsal. A morte se dá em 1 a 2 minutos após o início desses sinais clínicos. E, como eu já falei, ela afeta aves com uma boa aparência. Quando você abre esses animais na necrópsia, você verifica a presença de alimento no trato gastrointestinal e a vesícula biliar pode estar vazia. O que isso significa? A ave estava bem, estava se alimentando, então tem alimento no trato gastrointestinal. A vesícula biliar estava vazia, o que significa que ela estava fazendo digestão. E você não enxerga nenhuma lesão macroscópica nem microscópica significativa de que seja realmente um sinal patognomônico, por exemplo. Então, geralmente, essas aves são identificadas como vítimas da morte súbita justamente por serem encontradas em decúbito dorsal dentro do galpão. Na introdução do artigo, os autores citam que essas duas doenças têm uma etiologia e uma patogenia bastante complexas. Realmente, a síndrome da morte súbita, você não sabe exatamente como ela acontece. A etiologia é bem obscura ainda, mas o diagnóstico é bastante simples. Na CIT, você vai verificar ali aquele aumento de volume, a presença de líquido. Na síndrome da morte súbita, você faz o diagnóstico observando aquela presença ali de decúbito, uma ave sadia, bonita, e que não manifestou sinais clínicos antes, ela simplesmente apareceu morta. Essa condição afeta aves em boas condições de peso e de crescimento, são aves que você considera normais, e apesar disso tudo, de serem aves bonitas e com um diagnóstico muito evidente ao primeiro momento, a gente nunca pode deixar de lado e simplesmente falar é isso e pronto. Sempre investigar a história clínica daquele lote, realizar a necrópsia sempre que possível, porque às vezes você pode encontrar uma lesão que te deu uma outra possibilidade de diagnóstico diferencial. E, caso você encontre alguma suspeita, realizar os exames laboratoriais. Evitar ir no óbvio e, às vezes, errar porque apostou no óbvio e, às vezes, tinha alguma coisa por trás. A incidência, ela é 70% maior em machos do que em fêmeas, como eu já falei, porque os machos têm esse metabolismo mais alto do que as fêmeas. E essas duas doenças ocorrem em consequência a desordens fisiológicas e metabólicas que vão ocorrer quando você tem uma taxa de crescimento muito elevada. Essa taxa de crescimento muito elevada faz com que o animal tenha uma alta demanda por oxigênio para manter esse metabolismo, e aí acabam ocorrendo essas desordens. Como agravantes, a gente acaba encontrando uma diminuição da disponibilidade de oxigênio por problemas de ventilação e pela altitude, como eu já falei. Em altitudes muito elevadas, a gente tem uma menor disponibilidade de oxigênio. E problemas de ventilação, a gente pode destacar um manejo errado de cortinas, onde você não tem uma circulação de ar adequada, onde os gases provenientes ali da atividade acabam ficando presas dentro do galpão, diminuindo essa facilidade da ave respirar. Ou, como outro agravante, a gente tem o aumento da demanda de oxigênio pela essa ave, quando ela tem uma alta taxa de crescimento, quando ela tem um alto consumo,
ou quando a ração que é fornecida a ela tem uma alta densidade nutricional. Ela vai precisar de mais oxigênio para realizar suas atividades metabólicas e ocorre essa demanda muito alta. O objetivo principal do trabalho é observar a incidência da mortalidade que é atribuída a essas síndromes em granjas de frango de corte dos metabólitos sanguíneos em frangos que foram acometidos por essas síndromes, comparando com valores de referência que foram obtidos dentro dessa própria região que foi. Materiais e métodos, eles utilizam granjas do oeste do Paraná, um total de 450 granjas, com uma população total de aves de 4.557.039 aves. Essas granjas eram mantidas em sistema de cooperativa, então todas elas tinham uma alimentação e um manejo similares entre elas, que deixa tudo mais uniforme. Foram utilizados diferentes lotes e linhagens. Aqui tem as linhagens que foram utilizadas. E para a coleta de dados. Os dados obtidos foram a mortalidade total do lote e a mortalidade da primeira até a 7ª semana, dividida em 2 grupos. Então, o grupo A eram as aves que estavam em uma boa condição corporal, com presença de conteúdo gastrointestinal e sem lesões aparentes, sinais não compatíveis da morte súbita. E no grupo B, aves com boa condição corporal, mucosas congestas, crista cianótica e distensão do abdômen. Esses sinais são compatíveis com síndrome. Esse padrão do perfil bioquímico sérico dessas aves, foram utilizadas 64 aves, consideradas em condições em 4 grupos de idade: 10 dias, 21 dias, 32 dias e 47 dias. 16 aves de cada grupo, sendo metade machos e metade fêmeas, totalizando essas 64 aves. As aves de 10 dias tiveram sangue obtido por degola, as de 21 e 32 dias a punção de veia jugular, que por onde foi feita a coleta de sangue, e as de 47 dias foi feita uma punção na veia ulnar. Para o perfil bioquímico das aves mortas, o sangue era coletado imediatamente após a morte, e a observação dessas mortes era feita entre as 16 e as 18 horas. Esse horário foi determinado porque os veterinários ali que estavam manejando direto essas aves, eles perceberam que esse era o horário que ocorria a maior frequência de mortes. Então, para você não precisar deslocar uma equipe para ficar o dia inteiro no aviário, eles observaram esse horário que tinha maior frequência, e nesse período o pessoal ficava lá disponível para observar as mortes e já fazer a coleta de sangue. Para a análise sérica, foram dosados os seguintes parâmetros: pH, glicose, triglicerídeos, colesterol, proteínas totais, ácido úrico, cálcio, fósforo, magnésio e lactato. Então, aí nos resultados, como eu já disse, ali tem a população total. A mortalidade total desse grupo, do período analisado, foi de 220.297 aves mortas, o que corresponde a 4,8% da população total. As mortes compatíveis com a síndrome assítica foram 28.497 aves, o que corresponde a 0,6% da população total, ou 12,9% da mortalidade total. E as aves mortas com sinais compatíveis com a síndrome da morte súbita foram no número de 58.273 aves, correspondendo a 1,2% da população total, ou 26,4% da mortalidade total. Cortou aqui um pouquinho, mas essa tabela ela se refere à mortalidade total por síndromes metabólicas nos frangos. A gente consegue observar que na síndrome assítica, o maior percentual de mortes foi na 5ª semana,
correspondendo a 25,2%. E na síndrome da morte súbita foi na idade de 6 semanas, correspondendo a 40,3%. Na literatura, se cita que o pico de mortalidade geralmente é entre a terceira e a quinta semana de idade. No caso desse estudo, a maior mortalidade foi na quinta e na sexta semana de idade. Os autores justificam dizendo que essa mortalidade provavelmente foi influenciada pelo estresse calórico que essas aves estavam passando, porque as coletas desse estudo foram realizadas na primavera e verão, onde as temperaturas são mais altas. Aqui a gente tem os valores da bioquímica. Então, aqui nessa primeira fileira, a gente tem os valores do grupo das aves com a síndrome da morte súbita. Na segunda coluna, a gente tem os valores das aves que morreram em decorrência da síndrome ascítica. E aqui a gente tem aqueles valores de referência que eu comentei das 64 aves que foram utilizadas para definir esse padrão. Aqui a gente tem, depois, se alguém quiser ver com calma, posso disponibilizar os slides de referência estabelecido. Então, aqui, explicando mais com calma as principais alterações. A gente viu que na síndrome da morte súbita, teve um aumento dos triglicerídeos, aqui em relação ao valor de referência. E o que acontece? Essa alta concentração de triglicerídeos na circulação, que a gente viu aqui que está bem alta, ela vai acarretar em uma má circulação sanguínea, vai dificultar a circulação sanguínea, o que pode acarretar em distúrbios cardiovasculares, que são a causa da síndrome da morte súbita. Sobre a glicose e o colesterol. Ambos estão diminuídos na síndrome ascítica. Por que isso acontece? Devido a essa pressão abdominal causada pelo líquido, a ave começa a ter um quadro de inapetência, perda de apetite, vai diminuir o seu consumo. Por isso, glicose e colesterol, que são fontes de energia, vão estar diminuídos no soro desses animais. A proteína total aumenta na síndrome da morte súbita e diminui na síndrome ascítica. Por que isso acontece? Na síndrome da morte súbita, vai acabar se formando um pouco de edema nesse animal e vai ter, em decorrência desse edema, vai ter um acúmulo de líquido no abdômen e isso tudo vai ocorrer de forma aguda, porque a morte súbita é um quadro muito agudo. Então, vai ter uma hemoconcentração, porque todos os líquidos estão saindo para o abdômen, o sangue vai ficar mais concentrado, o que destaca a proteína total. Por isso que a proteína total está aumentada. Já na síndrome ascítica, é um processo mais crônico, então essas proteínas acabam saindo junto com o líquido, sai dos vasos e acaba se depositando na cavidade. Como eu falei lá no início, o tipo de líquido que se forma na síndrome ascítica é basicamente formado por plasma e proteínas. Por isso que a gente tem uma hipoproteinemia sérica na síndrome ascítica. O ácido úrico, o fósforo e o magnésio estão mutados na síndrome da morte súbita, e isso ocorre basicamente que eles citam no artigo. Vai falar na excreção renal desse composto. O ácido úrico é o produto final da excreção, é naturalmente excretado na urina das aves. E também, quando as aves da morte súbita acabam acabam desenvolvendo um quadro de choque, vai ter uma desidratação e uma azotemia pré-renal. Essa azotemia acaba causando uma oliguria, né, junto ali com a desidratação, e causa retenção desses compostos. Cerca de 1/3 do cálcio plasmático fica ligado às proteínas no sangue. Então, como a gente tem, no caso da CIT, uma diminuição das proteínas, o cálcio, consequentemente, acaba diminuindo também.
E o pH na síndrome da morte súbita também está bem baixo. Isso configura um caso de acidose. Essa é causada pelo acúmulo de plástico. E os autores falam que essa acidose vai ser o que vai desencadear, pode ser uma das causas que desencadeiam os demais distúrbios metabólicos que vão ter ali junto na morte súbita, desencadeando esse processo de morte. Então, como conclusão do artigo, ele é bem sucinto, assim, eu achei a conclusão desse artigo. Ele basicamente fala que na síndrome da morte súbita você vai ter um quadro de hiperlipidemia, que pode acarretar, então, nessa deficiência do sistema cardiovascular, acidose, que pode desencadear outros distúrbios metabólicos e ajudar, de certa forma, a causar a morte desse animal. Uma desidratação aguda, também, em decorrência da acidose, um pouco. E uma falha renal, como a gente pode observar porque esse líquido acítico é rico em proteínas. Hipocalcemia, por conta da desligação do cálcio às proteínas plasmáticas. E uma depressão do metabolismo energético, principalmente por conta da inapetência que esse animal vai ter. Essa basicamente é a conclusão que o artigo traz. Eu acho importante reforçar também essa é uma doença que tem um grande prejuízo econômico. Você vai ter uma grande diminuição no ganho de peso, essas aves não vão converter direito, fora a margem de morte e condenações em frigoríficos. E são duas doenças que não têm tratamento. Se não tem tratamento e na morte súbita não morre, então nem muito comum. Por isso é muito importante que os produtores estão em prevenção, como eu falei lá no início, manter os ambientes ventilados, prestar atenção na dieta dessas aves, enfim. Prevenção é sempre a chave. Aqui estão as referências que eu usei para elaborar essa apresentação. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Boa noite, Ju. Oi? Oi. Acho que agora foi. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite, Julia. Obrigada por apresentar. Foi muito boa a apresentação. O pessoal tá elogiando. Não sei se alguém tem alguma dúvida para mandar para Júlia. Então ela falou também, acho que dá para mandar mensagem para ela depois para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma correção. Vamos esperar, ver se alguém manda alguma dúvida. Eu acho que ninguém tá com dúvida não, Júlia. Pessoal, o link do formulário para vocês preencherem. Não sei se foi o meu computador que travou. Tá, voltou. Eu acho que é isso então, Júlia. Pelo visto, o pessoal não tem nenhuma dúvida. Muito obrigada por vir apresentar pra gente hoje. Foi muito boa. Eu que agradeço a oportunidade.
Eu acho que é isso, então, pessoal. Obrigado por acompanharem mais um encontro. Parabéns para a Júlia mais uma vez.